Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Iniciamos o programa Perante a Eternidade, a oportunidade de reescrevermos nossa história. Queremos deixar aqui para vocês o site da Rádio Boa Nova. É www.radioboanova.com.br. O telefone para contato é o 0800 9795 011. 0800 9795 011. E vocês que querem contribuir com o Clube Amigos da Boa Nova, querem serem sócios do Clube Amigos da Boa Nova, vocês vão estar ajudando a melhorar o alcance da rádio, a termos mais pessoas ouvindo a Rádio Boa Nova. É só ligar no 0800 12 18 38. 0800 12 18 38. Queridos ouvintes, vamos participar, vamos dar a nossa parcela de doação para essa rádio que tanto benefício tem trago para todos nós. Vale a pena, vamos colaborar com o Clube Amigos da Boa Nova. Nós estamos fazendo o estudo do livro A Faxina. E hoje nós vamos falar de um caso que muito me emociona mesmo. É o do capítulo 12, nós vamos começar a história do Joabe. Queridos ouvintes, prestem bastante atenção, tirem para vocês, o melhor dessa história, que vocês só vão ganhar com isso. Jairo, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, Sônia, boa tarde aos nossos ouvintes, né? Que Jesus nos abençoe e nos permita fazer um programa de alto nível, né, Sônia? É isso aí. Ô, Jairo, nós temos alguns abraços aqui. A Regiane, ela comentou no blog que ouviu o programa que nós falávamos sobre cigarro, né? E ela e o marido dela assim, determinaram um dia para parar de fumar e desde esse dia eles não mais colocaram cigarros na boca. Coisa boa, né, Jairo? Nossa, nós ficamos muito felizes, né, Sônia, com estas iniciativas dos nossos ouvintes. E não só eles, né? Outros mais já fizeram isso, não é? E que a gente sabe que também já falaram conosco. Então, isso é muito importante. Nós ficamos muito felizes mesmo de saber que, né, esse nosso modestíssimo trabalho tem servido para os nossos amigos, os nossos irmãos, né, na tomada de decisões, né, Sônia? É isso mesmo. Muito bom. Parabéns a vocês e fujam mesmo desses vícios. Persistência, Persistência, né, justamente. A Camila também fala que é a nossa fã número 1000 já. E ela pode saber que nós também somos fã dela, né, Sônia? Isso mesmo. Ela é nossa fã, ela é nossa fã número 1000. Isso. E nós somos fã dela, 1001. Isso mesmo. Obrigada, Camila, né? Camila, um grande abraço, meu anjo. Renê, o filho da Ana Cristina, sei, ele quer saber como é a Sônia e o Jairo. Renê. Olha, o Renê, o Jairo é um vovô. Mas um vovô enxuto. Muito obrigado, viu, Sônia? Muito obrigado. Que ótimo. Mas é isso, né? Eu acho muito bonito. Esse é o poder do rádio, né? O rádio, ele tem essa magia, porque você ouve, e na medida que você ouve, você trabalha com o seu imaginário, né? É isso mesmo. E você coloca todo o imaginário ali, criando aquelas situações. É a mesma coisa que você pode observar. Você lê um filme, né? Você lê um livro, né? Você lê um livro e é uma coisa, né? Por quê? Porque o imaginário dentro do livro, ele é uma coisa assim esplendorosa. Isso. Agora, se você assistir o filme sobre aquele livro, você já vai ficar assim um pouquinho chateado, né? Isso Por quê? mesmo. Não vai corresponder à sua imaginação. Não vai corresponder à sua imaginação. Né? Isso mesmo. Esse é o poder do rádio, né? Trabalhar com o imaginário das pessoas. É isso mesmo. Não é? Ô, Renê, eu não vou falar de mim porque eu vou fugir à realidade. Mas eu posso te falar que eu também sou uma vovó enxuta. É verdade. Aliás, também tem uma questão, sabe, Renê? Se nós formos avaliar a fala de Sócrates, ele vai dizer assim que a beleza não existe, não é? Ou seja, ele considera que o belo está nos olhos que veem, não é, Sônia? Isso então, mesmo.
eu não sou nem bonito, nem feio, nem alto, nem baixo, nem gordo, nem magro. Eu sou aquilo que os olhos me veem. Olhos bons vão me ver como uma pessoa bonita e olhos maus vão me ver como uma pessoa feia, não é? Sócrates, eu acho que ele é muito feliz nessas questões, na medida em que a gente... É a própria expressão de Jesus, né? Aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração, não é? Tudo depende do coração que nós colocamos nas coisas, né? Com certeza. O sentimento. Isso mesmo. É por isso que a gente fala, né? O que é feio para você pode ser lindo Sim, para mim. Tem um ditado muito mineirinho, né? Que diz assim, quem ama o feio, o bonito lhe parece, né? Pois é. Porque, a bem da verdade, é o sentimento que você coloca nas coisas, né? Isso. É isso mesmo. Ô, Renê, um grande abraço para você e para a Ana Cristina também. Jário, iniciando aqui o livro A Faxina, capítulo 12, a Lindaura vai mostrar para Marcelo que tem uma senhora que está, assim, meio... assim, deslocada, né? Num canto lá, né? Isso. Meio assim, sem saber Que as direção, coisas, né? Que direção seguir, Isto. né? Meio apavorada também, Isto. né? Aí o Marcelo chega perto dela, né? E fala, paz e alegria, minha irmã. Como se chama e em que posso ajudá-la? Ela fala, chamo-me Carmelita e estou aguardando ser atendida. Quero ser reencaminhada para reencontrar meu filhão querido. Estou bastante ansiosa, pois a saudade me varre o coração. Ô, Jário, é verdade, né? Mãe é sim. mãe. É verdade. As mães não descansam nunca, né? Aliás, essa questão da paternidade, ela é uma questão maravilhosa na medida em que, bem trabalhada, ela cria laços profundos, né? Isso mesmo. Cria laços assim que você não consegue se desfazer Não deles. desfaz mais, né, Não Jário? desfaz mesmo. Né? Eu vejo hoje as minhas filhas, né? Porque quando era jovem e quando começava a família, eu nunca pensei em ver minhas filhas, meu filho, como hoje, né? E hoje eu vejo, por exemplo, uma filha já de 34 anos, uma de 32, uma de 30, né? Vejo minhas filhas com os primeiros cabelos brancos, né? É uma coisa, assim, muito diferente, né, Sônia? É isso E mesmo. a gente vê que, apesar delas não serem mais aquelas menininhas, né, dependentes, isso e aquilo, mas, vamos dizer assim, o amor é para sempre. A ligação é muito forte. É uma ligação extremamente forte. Ô, Jário, mas e aquelas mães que são mães por acaso? Eu digo por acaso, assim, que não tem, assim, aquele laço com o filho, tá me entendendo? Sei. Essas mães também, eu acredito que mesmo elas, nessa forma de só ter gerado o filho, tem uma ligação forte. Muito grande, não né? E a gente entende o seguinte, que esses laços, eles vão estar muito ligados à história daqueles seres, né? História que nós falamos são as vidas passadas, né? O que eles construíram juntos. E nós vamos ver muitas relações dessas aí entre pais e filhos, que as histórias são histórias pesadas, histórias tristes, né? Histórias complicadíssimas, aonde os laços de amor, muito mais pelo contrário, eles são bastante escassos. O que nós observamos é que esse processo reencarnatório e essa oportunidade divina da convivência em família, não é? Ela é como aquele ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Ou seja, a convivência diária, as dificuldades, os sacrifícios vão provocando em nós, faz brotar, né? A convivência faz brotar o amor, né? A admiração, né? E, com o tempo, nós passamos a nos estimar mais profundamente, né? E nada que 300, 400 anos não sejam capazes de dar uma guinada nas áreas das afeições, né? Isso mesmo. O que são 400 anos? Né? Ora, o que é isso? 400 anos não é nada. Outro dia, você
Outro dia você estava chegando aí na Esquadra de Cabral aí e vendo essa terra, hoje já está aqui no estúdio, né, falando aos ouvintes, isso e aquilo. Passou 400 anos ou não? É isso aí. Ô, Jário, o que você me diz de mães que têm mais filhos, mas ela tem uma predileção por algum, né? Porque o outro dia um filho chegou perto de mim e falou assim, minha mãe gosta mais de fulano do que da gente. Ciclano, A gente escuta isso muito, Sim, né? demais. Mas isso é o que nós acabamos de falar, né? Isso está fixado nas linhas pregressas, né? Ou seja, essas relações que nós trazemos do passado determinam as nossas relações nos dias de hoje. E, lógico, você, né, a maioria das pessoas, tem aqueles filhos que se afinizam mais com você, tem os filhos que você afiniza mais com eles e tem os irmãos que afinizam mais entre si, né? Ou seja, todos nós estamos inseridos nas leis das afinidades, ou seja, afinidades estas que foram construídas no passado. Né? Afinidades essas que, né, elas já têm uma história, não é? Lógico, aquelas pessoas que nos foram mais próximas e mais cordiais no passado, quando nós reencontramos estas pessoas, a própria sintonia é diferente. Não é? Esse rapaz estava me falando, Jair, que a mãe dele tem uma preferência, assim, escandalosa pelo filho, e justamente o filho que é alcoólatra. Aí eu estava falando com ele, mas isso é natural, ela se sente mais responsável por ele, tá? Ele precisa de mais cuidado. Ou então a consciência culpada, né? Isso também. Ou então a consciência culpada. Isso né? Nós não sabemos, aí voltamos à mesma coisa. Nós não sabemos essa história, né? E às vezes ela veio aí com 3, 4 filhos, mas este filho alcoólatra é o grande compromisso dela. Né? Então, vamos dizer, com os outros nem se observa muito, mas com esse ela não pode falhar. Né? É verdade. Então, às vezes o espírito, até mesmo no grau de consciência das responsabilidades que ele tem, ele passa, né, a se vincular mais a um e menos a outro. Sim. Agora, tem uma questão aí, o seguinte, em geral, eu até convido os ouvintes para observar isso, né? Mas, em geral, os filhos do meio são os mais complicados nessas questões. Que interessante. Agora, isso a gente não anota em termos de passado, nada disso, né? Por quê? Porque, geralmente, o primeiro filho, né, ele é o primeiro, não é? E ele vai crescendo e, queira ou não queira, ele vai assumindo uma liderança que é natural, né? Porque ele é o primeiro. Ele olha os outros, ele chama atenção, né, e tudo. Aí vem o segundo. O segundo, então, como fala o segundo, ele é o caçula, né? Isso. Ele é o caçula. Ora, então o primeiro é paparicado por ser o primeiro. O segundo é paparicado por ser o caçula, né? Ele é o caçula. Ora, quando entra aí um terceiro, né? Quando entra um terceiro, esse segundo, ele perde o status de caçula, entende? Principalmente, vamos dizer assim, se você tem 2 homens, homem, o terceiro é uma menina, todas as atenções correm para o lado da menina, entendeu? Entendi. Né? Uhum. Toda a atenção corre. Aí é mais complicado ainda. Mas, quando o terceiro nasce, o segundo cai num buraco vazio. Porque ele nem é mais o primeiro, né? E nem é mais o caçula. O que ele é? E o fulano? Ele é do meio. E o fulano? Ele é do meio. Então, papai... Jário, perde status? Perde o status, eu estou falando, perde o status, né? Ele perde o status de caçula. E fala assim, e o Floresvaldo? Ele é qual? Ele é do meio, né? E o do meio, ele fica igual
salsicha de cachorro-quente. Você tem que apertar, senão ele cai. Você pega... fica igual salsicha de cachorro-quente. Ele, de um lado, ele é apertado pelo irmão mais velho, do outro lado, ele é apertado pelo caçula. E nesses casos ainda tem aquela questão assim, aqueles casais que entre o segundo e o terceiro filho dá um espaço muito grande. Porque quando entra o terceiro, pequenininho, bonitinho, cheirosinho, aí, minha filha, aí eles esquecem do segundo, assim, como se o segundo nem existisse, entendeu? E essas crianças, né, e tudo, elas sofrem muito, porque elas caem, né, num esquecimento. Fica no vácuo mesmo. Fica, né? No vácuo mesmo, né? E eu, por exemplo, profissionalmente, quando às vezes, né, estou trabalhando em algumas questões assim, quando o paciente aparece na minha frente, que eu começo a fazer um processo que nós chamamos de anamnese, né, que é um levantamento histórico desse paciente, uma das coisas que eu mais pergunto é isso. Na sua organização familiar, né, qual é a sua ordem de nascimento? Entende? Uhum. Porque se ele fala assim, eu sou o segundo ou o terceiro, não é? Eu falo, ixi, aí o negócio já está feio. Vou ter trabalho. Vou ter trabalho. Porque, em geral, isso aí você pode observar, em geral, existe por parte dessas pessoas uma carência afetiva, sabe? Sempre uma dependência afetiva, um querer mais, um exigir mais, porque eles se sentem, vamos dizer assim, reis destronados. Reis destronados. Ô, Jairo, hoje em dia, bom por causa dos meios de comunicação, já se sabe mais os traumas que isso causa, justamente, né? Justamente. Então, a sua geração que sofreu muito com isso, Sofreu. né, Jairo? Não, a minha geração é mais nova, né, Sônia? Você não vem insinuar que a minha geração é a geração antiga, não. A minha geração é a geração mais nova. A sua geração sofreu mais. A sua geração foi a que sofreu mais. Agora, a bem da verdade, hoje... estas questões são tratadas com uma amplitude maior, né? Existe uma consciência maior dos pais. Eu, por exemplo, eu acho o planejamento familiar muito importante. Sim. Entende? Eu acho que a nossa sociedade ela tem que avançar cada vez mais no sentido do planejamento familiar. Inclusive, né, quantos filhos, em que escala, né? Em que diferença. Hoje, se eu fosse começar a minha vida com, né, às vezes, o conhecimento que tenho e com as convicções que já tenho, eu teria o mesmo 3 filhos, sabe, Sônia? Sim. Porque eu penso assim, quem tem um não tem nenhum, não é? E quem tem 2 está sujeito a ficar só com um, porque a gente não sabe o futuro, né? Agora, eu teria 3 filhos e esses 3 filhos seriam uma escadinha, sabe assim? Uma escadinha assim, eles muito próximos um do outro. Né? E por quê? Defendo o meu ponto de vista da seguinte forma, porque os filhos, né, eles sendo mais próximos de idade um do outro, eles crescem quase numa mesma faixa de idade, né? Então, as questões psicológicas das idades são vividas quase que simultaneamente entre eles. E é muito complicado você ter filhos na adolescência e filhos, né, na infância, você ter filhos adultos, filhos na adolescência. Por quê? Porque a linguagem não é a mesma. E eles só vão se encontrar numa faixa psicológica, né, ideal para todos eles, muitas vezes na idade adulta, né? E eles, então, perderam muito tempo de convivência, viveram se arranhando durante muitos anos, né? Então, acho que o planejamento familiar, ele é realmente muito importante. É isso mesmo. Voltando aqui na Carmelita, já, o Marcelo fala, querida irmã Carmelita, procure se acalmar, não é bom mantermos esse estado de alma, pois, além de nos prejudicar muito, traz também prejuízos para as pessoas a quem queremos bem. Aí ela fala, posso te chamar de meu anjo? Minha irmã, chama-me Marcelo, um amigo que, neste momento, se encontra à sua disposição para ajudá-la, dentro de minhas condições. Vejamos o que possamos fazer. Anjo Marcelo,
Há quase 8 anos, peregrino por aqui e por ali, atrás de meu filho Joabe. Os anjos sabem como é o coração das mães, e o meu não é diferente. Sempre esperei reencontrar com Joabe, meu filho querido, que a morte levou ainda tão cedo. Irmã Carmelita, quando e como ocorreu o retorno de Joabe? Joabe estava tão novo, tinha apenas 16 anos, e sempre costumava pegar o carro do pai para dar algumas voltinhas pelo bairro. Embora muito jovem, já dirigia muito bem, e tanto eu como o seu pai achávamos que aquela era uma forma de aprender melhor a dirigir para futuramente tirar a sua carta. Jairo, olha só, Jairo, ela está contando uma história que a gente ouve todo dia, né? É verdade, né? Assim, é um grande problema que envolve os pais, né? Essa facilitação das coisas, né? E a interpretação errônea das leis, né? É isso mesmo. Porque as leis, elas estão acima de todas as coisas, né? Então, se você tem uma legislação explícita sobre qualquer assunto, né? Aquela legislação, ela está acima de qualquer pessoa. Né? Você pode concordar com ela ou não concordar com ela, mas é o seu dever de cidadão obedecer. Isso mesmo. Jário, e a gente vê tantos acidentes, né, por causa disso, de filhos... Pessoas não habilitadas, não né? habilitadas, Ora, isso mesmo. Não sei se você viu agora, por aqui, não é? Uma mãe não habilitada, né? Que pediu a chave do carro ao marido para ir na garagem buscar alguma coisa e ligou o carro, foi dar uma ré, matou a menininha e atropelou a mãe. Isso é não é? Não foi por esses dias aí, é verdade. não é? Quer dizer, pensa bem, olha o trauma, não é? Quem quer matar uma filha? Uma filha de, se não me engano, de 2 anos, 3 anos, não é? Quer dizer, e ainda atropelou a mãe. Quer dizer, essa mãe, ela fica doida porque ela jamais quis fazer aquilo, mas por que isso aconteceu? Isso aconteceu por uma desobediência às leis. É isso aí. Né? Ô, Jário, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Sim, sim. Estamos de volta com o programa Perante a Eternidade. Caros ouvintes, queremos deixar aqui para vocês o site da Editora Itapuã. É www.itapuãeditora.com.br. E aqueles ouvintes que quiserem conhecer nosso blog, é só acrescentar /blog. Entrem no nosso site, conheçam lá nosso lançamento, o livro Vampiros da Alma. Vejam, temos lá no blog, temos a degustação do livro. Tenho certeza que vocês vão apreciar muito a leitura. A história é muito interessante. Queridos ouvintes, voltamos aqui à questão do Joabe, né? Do filho Joabe e da mãe Carmelita. Ô, Jário, nós falávamos agora sobre a imprudência, né? Imprudência daqueles que, sem habilitação, que pegam o carro e saem matando. É da burla ao Estado de Direito, né? Porque, a bem da verdade, ninguém quer matar ninguém. Eu acho assim, né, Sônia? Tanto é que existe a visão da justiça em termos do crime doloso e do crime culposo, né? Sim. Isso aí, a diferença está na intencionalidade do ato, né? Ninguém quer atropelar ninguém quer atropelar uma filha, uma mãe, ninguém quer atropelar pessoas aí no meio-fio, isso e aquilo. Mas a inabilidade, né, na direção provoca essas coisas. Então, o que a gente observa é que todas as vezes que nós nos colocamos acima do Estado de Direito, nós estamos colocando alguém em risco. Jário, você está dizendo que ninguém sai aí pegando um carro querendo matar. Mas vejamos. Aquele que pega um carro e bebe, a pessoa que está alcoolizada e vai pegar um carro, ele sabe do risco que ele está correndo de causar uma morte. Está me entendendo? Estou entendendo. A pessoa que não é habilitada e pega um carro, ela sabe que está correndo o risco de matar alguém ou até a si mesmo. Sim, embora a legislação brasileira já avançou muito na relação álcool-direção, não é? Eu acho que nós tivemos grandes avanços aí, mas eu acho que a nossa legislação ela ainda é muito condescendente, né? Eu conheço um caso de uma pessoa da minha relação
que a irmã dela mora na Suíça, né? E ela, então, a irmã dela foi pega dirigindo, né, com teor alcoólico acima do permitido. Né? Não vou falar que ela estava alcoolizada e tudo, porque eu não estava lá. Mas ela foi pega com o teor alcoólico acima do permitido. Então, automaticamente, sem julgamento, sem nada, né, ela fez o teste na hora, porque é obrigatório. Se você não fizer o teste, você assume a culpa, entendeu? Sim. Aqui não. Aqui eles alegam que não vão fazer o teste para não produzir provas contra si mesmo. Né? Eu nunca consegui entender isso. Para não produzir provas contra si mesmo. Lá não. Lá é obrigado fazer o teste. Se você não fizer o teste, automaticamente você já deu a mão à palmatória que você está alcoolizado. Então, ela se submeteu ao teste, talvez na esperança de não chegar aos níveis, né? E aí, na hora, diz que o policial falou com ela assim, a sua carteira, né? O carro não foi preso nem nada, uma pessoa foi lá buscar o carro, mas ela, automaticamente, ela estava proibida de dirigir durante 365 dias a partir daquela hora, não é? Uhum. Bom, aí ela achou que a coisa não era tão séria assim, né? E num determinado momento ela estava lá, indo lá para um lugar lá e o policiamento parou. Minha senhora, cadê a carteira? A carteira, e o nome da senhora? Pá, mas a carteira da senhora foi apreendida por excesso de álcool, e não sei o quê. Ora, então, a partir daquele momento, ela está, para o resto da vida, proibida de dirigir, né, no território suíço. Que interessante. Entendeu? É lei. Né? É lei. Ou seja, ou você cumpre, né? Ou a lei faz você cumprir. Isso. Não é? Então, eu acho que as nossas leis ainda precisam avançar muito. Mas nós temos confiança, né, nos nossos dirigentes, nos nossos deputados, senadores, né, na nossa presidente. Nós temos confiança que muita coisa ainda irá avançar. Eu acho que com o álcool, eu tenho certeza, senhores deputados, senhores senadores, com o álcool e com as drogas, não pode haver condescendência alguma. Alguma. Porque com o álcool e com as drogas, toda e qualquer condescendência, nós estamos amparando fortes pressões contra a sociedade. Nós estamos colocando a sociedade em risco. Então, contra o álcool e contra as drogas, não se pode haver nenhuma condescendência. Lembrando ainda que o mais interessante, Jário, é que isso fosse começado em ter idade, né, na educação das crianças. Sim. Eu lembro que aqui em Belo Horizonte nós temos, a Polícia Militar tem um local onde ensina as crianças, né? E um grupo de estudantes foi lá fazer essa visita nesse local e eu acompanhei uma das crianças e vi que depois que ela passou nesse local, nessa escola que tem lá na Polícia Militar, na escola de direção, essa criança passou a ter uma consciência espetacular. Ela corrige o pai dela toda vez que ele foge às regras. Isso é muito interessante, que educando o filho educando o pai. Sim. A questão, eu acho que os nossos governantes também, né? Quem sou eu, né? Não tenho autoridade para falar sobre esses assuntos, mas a gente tem a oportunidade de talvez levantar questões para que se possam serem estudadas, né? Mas eu acho que a população brasileira ela perdeu muito em civilidade quando a nossa educação se viu privada de matérias como filosofia, como sociologia, né? Matérias que
por exemplo, tinha a Organização Social e Política Brasileira, né? São matérias que muita gente fala, isso não vale nada, isso não, né? Mas eu pergunto assim, qual a matéria que ensina o cidadão ao exercício da crítica como a filosofia? Realmente. Não é? Qual a matéria? E qual a matéria que ensina o cidadão a se pensar socialmente como a sociologia? Não é? Quer dizer, matemática é muito importante, saber português é importantíssimo, redação, isso e aquilo, é importantíssimo. Agora, as crianças, né, os nossos jovens estão chegando ao vestibular, eles não têm crítica, nunca passaram pela filosofia, eles não têm nenhuma visão de sociedade, não passaram pela sociologia, né, não viram matérias assim com mais profundidade. Ora, é muito importante as exatas, é importantíssimo, mas é importantíssimo também, né, estas ciências que falam, que ajudam a todos nós a pensar o social. Ô, Jário, eu peguei ainda o OSPB. OSPB. Uhum. E essa matéria fez a diferença na minha formação. Sim, tranquilo. Eu tenho consciência disso. Tranquilo. Hoje tem N colégios que não ensinam os seus alunos nem o hino nacional brasileiro. Entendeu? Eles ensinam o hino do Atlético, do Flamengo, do Cruzeiro, do não sei o quê, mas o hino nacional brasileiro eles não ensinam. Não, se perguntar como que é a bandeira do seu estado, ninguém sabe. Ninguém sabe. Na minha época sabia até qual a estrela que representava o estado de Minas Gerais. Ora, se não criar na consciência das pessoas um estado de civilidade, como que essas pessoas vão produzir civilização? Mas aí pergunta, mas que importância tem isso? Jairo, tem uma importância muito grande. Fundamental Isso. saber a bandeira do seu Sim, estado, do seu país. Claro. Porque isso forma um caráter de civilidade, de integração com o seu país. A gente vê isto nos Estados Unidos, a gente vê isso. Eles usam... Aqui o pessoal fala que não pode usar a bandeira como na camisa, aquelas coisas. Então, a gente vê o povo americano, como eles amam a bandeira. A bandeira deles é uma decoração. Isto. Está na alma do americano a bandeira dos Estados Unidos. Agora, o que nós precisamos em termos de Brasil é criar um sentimento de civilidade, de patriotismo, para que nós possamos, então, fazer uma leitura mais apurada do que seja civilização. É isso mesmo. A partir do momento que você realmente ama seu país, você ama o povo que está ali naquele país. Justamente, justo. Não é? Voltando aqui, nós já falamos aqui. mas a nossa atividade, ela não é... Eu acho que o gostoso do nosso programa é porque nós não temos um script, né? É isso mesmo. O programa, ele vai acontecendo e os espíritos presentes aqui, né, fala sobre isso, fala sobre aquilo, né, e vão, às vezes, nos orientando algumas questões que são importantes. Isso. E o programa vai acontecendo, né? E os nossos ouvintes vão ficando satisfeitos. Agora, ouvintes, eu tenho certeza que vocês conhecem algum caso parecido com este daqui, olha, da Carmelita. Analisem bem, procurem ver se isso cabe na vida de vocês, porque na minha vida esta história fez diferença. A Carmelita fala para o Marcelo: Anjo, a inveja é uma coisa danada. Veja você que os vizinhos maliciosos diziam que Joabe estava envolvido com más companhias e que há muito via mexendo com drogas. Mas, como o Anjo sabe, isso é tudo inveja, é malícia, conversa de quem não tem o que falar. Jairo, que interessante, né? Vale aqui chamarmos atenção, né, nas nossas reflexões sobre a permissividade, né, Sônia? Sim. Porque nós, pais, temos que tomar muito cuidado com a permissividade. O Evangelho, em determinado instante, Jesus vai dizer assim: a palavra do homem é sim, sim, não, não. É ou não é? Sim. Pode? Sim. Pode? Não. E sim é sim e não é não. É ou não é? Não se discute. É ou não é? Não se discute. Ou seja,
Tem gente que acha que educar filho é bater, né? Ah, porque agora não pode dar um tapinha, porque não pode isso, não pode, e uma chinelada. Aí vem outros e fala assim, porque uma chinelada, uma correada nunca fez mal a ninguém, né? Ora, eu fico irritado quando eu vejo, às vezes, um companheiro carroceiro bater no seu animal, né? Porque, a bem da verdade, ele deve condicionar o seu animal não com chicotadas, mas às vezes com sinais de voz, não é? Porque o animal entende quando é um passo mais rápido, um passo mais lento, pelo sinal de voz, né? Ora, os filhos também não precisam ser agredidos, né? Ser agredidos, às vezes nem agressão, mas às vezes tomarem ali uma chinelada nem nada. A questão é, o pepino se torce de novo, não é? O pepino se torce de novo. Então, desde lá do berço, desde os primeiros passos, né, as palavras dos pais têm que estar de conformidade com o Evangelho. Sim, sim, não, não. Pode, pode. Não pode, não pode mais, mesmo. Não é? Um problema que a gente vê muito nessas questões da permissividade é que as mães, elas falam demais, não é? Jair. Falam. Não pode fazer isso, porque senão você cai, e porque senão isso, e senão aquilo, e não sei o quê. E os meninos ficam olhando para elas assim e pensam assim, não, deve estar doida. Não é? Não precisa disso, gente. Você olha para o filho, né? Olha nos olhos. Né? A autoridade dos pais, ela não está na chinela, ela está no olhar nos olhos nos olhos. Né? Porque é através dos olhos nos olhos que você demonstra autoridade. Você pode notar que muitas vezes tem N pessoas que elas não conseguem conversar olhando nos olhos. Sim. Não é? Sim. E principalmente quando elas não estão contando uma história verdadeira, ou quando, né, alguma coisa não está muito legal, ou quando elas não têm autoridade naquela fala. Né? As pessoas desviam os olhares. Principalmente as pessoas que têm uma relação de autoestima baixa. Sabe? Elas olham para cima, para os lados, para baixo, mas não olham nos olhos. Eu não entendi, Jair. Por favor, explique melhor. Quando tem uma baixa estima, não olha nos olhos? Geralmente, as pessoas que têm uma autoestima baixa, né, elas não olham nos olhos dos seus interlocutores. Por quê? Por timidez. Não, é justamente por causa da autoestima baixa. A timidez, ela vem da autoestima baixa. Né? Ela se sente menor do que os outros. Né? Você vai, por exemplo, você vai fazer uma entrevista. Né? Você vai fazer uma entrevista em qualquer empresa. Se você não comer o seu interlocutor com os olhos, né? O seu entrevistador com os olhos, se você não crivar os olhos nos olhos, você morreu na entrevista. Ué. Realmente. Porque as empresas, elas não querem pessoas submissas, né, dentro do trabalho, elas querem pessoas que assumam as responsabilidades, não é? Aí tem gente que fala assim, eu fiz uma entrevista ótima, né, cheguei lá, respondi tudo, mostrei meu currículo, formado nisso, formado naquilo, e fui preterido. Preterido por quê? Porque muitas vezes o seu examinador observou que o seu olhar não é um olhar confiante. Não é? Isso mesmo. Tem pessoas que, na grafia, elas mostram uma grafia medrosa. Sim. Né? Uma letra acanhada, medrosa, tombadinha, né? Escondidinha. Na própria grafia, né? Então, existem várias maneiras de você fazer esta verificação. Jairo, a nossa amiga aqui, Carmélia, ela fala, na realidade, Joabe tinha amigos de outros bairros, pessoas finíssimas, de melhores posses e de situação financeira invejável.
Eram rapazes muito bem vestidos e, como sabemos, essas coisas despertam realmente a ira e a inveja das pessoas. Jair, olha só, nós estamos caminhando aqui na leitura e vendo que ela transfere toda a responsabilidade para os outros. Para os outros, Né? É verdade. É o vizinho que é invejoso, Sim. os amigos que tinham raiva porque ele vestia bem. Ele vestia bem, porque ele andava com pessoas diferentes, né? É. Pessoas, entre aspas, né? De maiores posses, de melhores situações, né? Quer dizer, ela, em momento algum, questionou sobre essas pessoas. Né? É isso mesmo. Vamos ver se é a coisa que melhora. Que a coisa para essa mãe aqui está complicada. É verdade. Anjo Marcelo, tudo naquela vilinha queria era falar mal do nosso filho. Tudo que vilinha, né? Vilinha. Chegaram até a dizer que ele saía com o carro do pai lá pelas madrugadas, desligado até sair da nossa garagem. Veja bem onde chega a maldade das pessoas. Certa feita, houve uma festinha no clube localizado no bairro próximo e Joabe tudo fez até convencer o pai de que poderia ir até lá. Daria uma olhadela e voltaria imediatamente para casa. O senhor sabe que meu marido sempre foi um pai responsável e vivia muito preocupado com o policiamento e as blitz. Como um pai exemplar, não querendo ver nosso Joabe sofrer o impedimento de participar com os amigos... Veja bem, olha a sutileza da colocação dela ao espírito Marcelo, né? O meu marido é um homem responsável, sempre preocupado com o policiamento e as blitz, não é? Quer dizer, ele não estava preocupado com o filho. Não, ele estava preocupado com as multas. Isso ele estava preocupado com as multas. É isso mesmo. Quer dizer, nas entrelinhas a gente observa aí essa despreocupação, né? Ô, Jair, nós não vamos poder continuar com a história da Carmelita hoje. Que coisa é isso, olha. Nosso amigo Gu ali já deu sinal que nós temos que continuar na próxima quinta-feira. Mas, caros ouvintes, vamos acompanhar essa história de Joabe e de Carmelita, porque vale a pena mesmo, é uma história que nos emociona muito. Uma boa tarde a todos, que Jesus, companheiros de todos os momentos, abençoe a cada um de vocês e muito obrigada pelo carinho que eu tenho recebido de todos vocês. Até a próxima. Boa tarde, Jair. Boa tarde, Sônia. Boa tarde aos nossos ouvintes.